E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Aliás, a gente tem outros cargos de peritos, né? A gente tem o perito criminal, o perito médico legal, o perito odonto legal. Em alguns estados, a gente tem uma outra figura, que é o perito químico legal ou o perito farmacêutico legal. Cada um desses peritos, você faz um concurso próprio para aquele cargo e ele tem competências próprias. Por exemplo, o médico legal, ele vai atuar dentro do IML, fazendo lá as necrópsias e exame de corpo de delito em vivos. Né? Uma pessoa vítima de agressão, ela vai lá para que possa materializar. Porque qual é a função do perito? Materializar o crime, mostrar que aconteceu. Não basta alguém chegar e falar, olha, fulano apanhou, fulano matou cicrano. Não, você precisa materializar aquele fato. E quem materializa? O perito, através do laudo pericial, que é o documento que ele escreve, com tudo, todos os apontamentos acerca daquele fato, inclusive concluindo pela ocorrência de um delito ou não. Porque quando a gente começa a investigar, pode aquilo ali ter sido oriundo de um evento criminoso ou não. Por exemplo, vamos pegar as lesões que eu falei que o médico legal vai examinar. A pessoa pode ter se autolesionado, né? E porventura fez isso na intenção de incriminar alguém. Então, você já mudou os fatos ali. Então, o perito ele materializa o crime, primeiro ponto. Segundo ponto, o perito conta sobre a dinâmica do crime ou do suposto crime, como aconteceu. Terceiro ponto, a autoria do crime, né? Quem cometeu aquilo? Então, essas três respostazinhas sempre o perito está buscando, seja ele em que cargo ele tiver. O químico, o médico, o odonto, o criminal. Então, o médico vai fazer essas funções. O odonto, ele também atua em nível de ML, fazendo exames de face, né, que é a competência dele. O químico farmacêutico legal vai trabalhar com análise de drogas, com toxicologia, por exemplo, análise de vísceras para saber se uma pessoa foi envenenada, por exemplo. E o criminal, que a gente fala assim, é o clínico geral, ele faz de tudo um pouco. O criminal, ele atua tanto em locais de crime, como ele atua em laboratórios forenses, por isso que vem o nome forensics aí, né? Esses laboratórios, pode ser um laboratório de papiloscopia, que é o de impressões digitais, o de balística, que é aquele que faz análise de armas de fogo, o de DNA, que é um dos mais conhecidos, análise de conteúdo de áudio e imagem, de dispositivos eletrônicos. Assim, é uma infinidade de laboratórios que podem existir, aí vai depender da estrutura daquele instituto de perícia, né? E o exame em local de crime, que aí é só o perito criminal que faz. É competência dele examinar o local e tudo que tiver naquele local, que é o que eu faço. Nos locais de crime, você pode ter locais de crimes que envolvam mortes violentas, né, como homicídios, suicídios, acidentes. Acidentes que podem ser de trânsito, domésticos, de trabalho. A gente tem locais de crime contra o patrimônio, que aí geralmente você não vai tender a ver sangue, né? Por exemplo, explosões a caixa eletrônicos, arrombamentos de residências ou de imóveis comerciais, por exemplo. Local de crime ambiental, uma mata protegida que foi desmatada, por exemplo, uma venda ilegal de madeira. Então, tudo isso a gente faz em local de crime. Eu atuo em local de crime com morte violenta. Então, qual é o meu papel quando eu vou lá? Materializar, dizer que ali... Porque eu posso chegar numa cena que não tem um cadáver, mas que pode ter o que parece ser sangue ali. Qual é o meu papel? Aconteceu um crime aqui ou não? Vai ser parte do zero. Pode ser que examinando aquelas manchas lá, eu descubra que nem é sangue, é ketchup. Então, não, aqui não aconteceu crime nenhum, mas eu tive que examinar para demonstrar isso, né? E aí a gente examina o local e tudo que está nesse local, inclusive o cadáver. Então, a gente faz a análise externa do cadáver, o que a gente chama de perinecrópsia, né? O médico lá no IML faz a necrópsia, a gente faz a perinecrópsia. E por que a gente mexe nesse cadáver? Justamente porque a gente vai examinar as lesões, através das lesões a gente pode concluir por uma arma de crime utilizada. Concluindo por uma arma, a gente faz a busca num local ou na região mediata dele em busca dessa arma de crime e tudo vai sendo orientado. E no final a gente quer falar quem cometeu esse crime, de que forma cometeu esse crime. Por que é importante de que forma?
porque a gente tem crimes que eles acabam tendo uma pena maior dependendo de como foi cometido. Por exemplo, a vítima teve chance de defesa, foi um crime cometido em emboscada, por exemplo, que qualifica o crime de homicídio. Então, a gente vai ter que dar todas essas explicações sobre como aconteceu, até para que uma pena possa, porventura, ser aumentada. Então, quando a gente faz o concurso para um desses cargos, a gente vai fazer qualquer coisa que seja da competência desse cargo. Então, se eu faço para perito criminal, eu vou poder atuar em local de crime ou eu vou poder atuar em laboratório, em qualquer um desses laboratórios. Eu já atuei em laboratório, já atuei com análise de áudio e imagem e já trabalhei em laboratório de análises físico-químicas. Mas o que eu realmente gosto de fazer é ir para o local de crime. E as pessoas perguntam muito assim, né? Ah, mas não deve ser fácil ver tudo aquilo, ver toda aquela violência. Sabe que para mim pior era quando eu atuava com análise de áudio e imagem. Porque quando a gente chega num local de crime desse, o evento aconteceu. Né? Pelo menos se espera que tenha acontecido, que não perdure. Então a gente espera que tenha acontecido. Então vai chegar lá, já foi. Você vai ter um cadastro, você vai ter sangue, você vai ter choro, gritaria no entorno. Mas aconteceu. Quando eu atuava em laboratório de análise de imagem, né, de vídeo, aí era terrível, porque a gente tinha que ver acontecendo. E eu acho que isso era pior. Ver um crime acontecendo. Então, a gente tinha que analisar um vídeo de alguém sendo assassinada. Quando era só assim, chegou um tiro, uma execução, estava ótimo. Mas quando a gente fala de facção criminosa e a gente fala tribunal de crime, por exemplo, e a gente tem tortura. E, nossa, aí você tem que ver inúmeras vezes aquilo do início ao fim, porque você tem que pegar informações. Eu consigo identificar aqui o autor, eu consigo pela voz, eu consigo pela imagem identificar alguém, e o local, eu consigo saber onde é que isso é. Então, eu vou assistir inúmeras vezes aquilo. E não é legal você assistir inúmeras vezes. Você fica com aquelas vozes assim na sua cabeça. E pedofilia, né? A gente via muito vídeos assim de pedofilia e isso era terrível. Você tinha que ver inúmeras vezes. Então, eu ainda acho que esse setor, ele é pior. E ao local, não, assim, a gente vai lá.